Bora, fiel, jogou importante hoje contra o Atlético Paranaense e o Neto trouxe informação importante sobre o Yuri Alberto agora e me surpreendeu. Na verdade, não me surpreende, o Yuri Alberto, ele se recupera muito rápido de qualquer lesão. Então se liga que o Neto falou, hein? Cara, gostei demais. Deixa o seu like, já comenta aí o seu palpite pro jogo de hoje. Vou chutar aqui 2-0 pro Coringão, hein? Um gol do Kaique e um gol do Guinegão. Vamos dar moral pra molecada. Comenta aí, deixa o seu likezão e bora pro vídeo. É o seguinte, ó. A informação que eu tenho, e é uma informação fortíssima, é que o Yuri Alberto já treinou hoje, a gente tem as imagens, e é bem capaz de ele estar no banco domingo contra o Palmeiras, lá na Neoquímica Arena, 6h30 da tarde. E esse cara é um monstro em relação àquilo que ele se dedica para voltar a jogar. E o Memphis, que voltou também. Parabéns ao Departamento Médico do Corinthians. Então, as informações são perfeitas, né? E você trouxe agora do Yuri Alberto, que vai estar no banco provavelmente no domingo. Isso é importante para o treinador. E principalmente quando os três estão juntos, dificilmente o Corinthians perde. Então você ter 3 jogadores, né, titulares, de qualidade, num mata-mata, isso para o torcedor e para o treinador é algo assim que nem se espera, né? Então, eu acredito que ele deve iniciar na reserva, porque o Dorival vai um time mais aguerrido, um time com mais marcação. Mas eu não penso assim, sabe por quê? Desculpa, cara. Se o Djalminha tivesse mais ou menos, eu boto Djalminha. Se o Alex tivesse mais ou menos, eu botava Alex. Eu, mais ou menos, no Corinthians, eu tinha que ficar. O Memphis tem que jogar, não tem que deixar o Yuri Alberto no banco também. Se o cara tem condição, vamos supor, o Corinthians tá perdendo o jogo, por que eu coloco ele no intervalo? Por que eu não boto? Então, o cara que é craque, que ele é diferente, o cara tem que jogar, irmão. O cara tem que ser titular. O cara tem que ser titular. Se eu fosse o treinador, eu usaria praticamente a sua opinião, mas eu acredito muito que o Dorival não vai fazer isso. Tanto que ele poupou o Garro nesse jogo e vai com um time mais de marcação, jogando por uma bola, tentando fazer um gol, para tentar trazer um resultado importante para a despedida na Neoquímica Arena. Vamos lá, vamos colocar agora os 2 gols aí do Galvão Bueno, os gols do Palmeiras contra o Corinthians, que é importante porque ninguém acreditava que a equipe do Corinthians pudesse nos 2 jogos passar do Palmeiras. Não tem gol do Palmeiras, não. É a mesma coisa assim, cara. Não, sim. Os gols eu falei dos 2, mas é de uma maneira... entendeu? Então, alguém acreditava nisso? Alguém acreditava que o Atlético ia passar da equipe do São Paulo? Não é verdade? Alguém acreditava que o Santos ia perder pro CRB? Sim. Alguém acreditava que o Flamengo ia sair? Não é verdade? Atlético Mineiro, né? Pro Atlético Mineiro. E hoje tem Atlético Mineiro e Cruzeiro. Então, meu irmão, Copa do Brasil é um campeonato totalmente diferente daquilo que é o Campeonato Brasileiro. Pode falar desse. E tem que tomar cuidado com o Viveiros, o colombiano, que foi o cara que ajudou a eliminar o São Paulo. O São Paulo estava ganhando 2-0. Esse cara, em 37 jogos na temporada, ele fez 14 gols. Foi uma contratação caríssima do Atlético Paranaense para os padrões atuais, mas é esse cara que está correspondendo. 37 jogos, 14 gols, a maioria lá na Colômbia, é bastante. Muito importante. E esse gol, e é um cara que chama a marcação para ele, e a responsabilidade para deixar outros jogadores livres, e a defesa do Corinthians tem que tomar atenção com esse Vamos lá, ter os gols aí agora do Galvão Bueno aí. Aí, Galvão Bueno, nós passa o gol seu aqui, hein? A Globo não passa, hein? Bota aí. Faz a dupla de Ayrton com o Romero. Yuri Alberto, cruzamento, toque de cabeça, olha a chance do gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Corinthians! Matheus Bidu é o nome dele! No cruzamento da jogada, ela caiu na área, pega daqui, pega dali, sobrou. Você vai rever o lance, ó. Toque de cabeça e a jogada bonita do Bidu. Ele fez o toque de cabeça, olha só. Quem vai subir ali? Gustavo Henrique tocou de cabeça, olha como ele tira. Antes dela chegar no zagueiro, tira com a perna esquerda, bate com a perna direita, para você curtir de novo. O Garro vai para a cobrança, o Corinthians ganha por 1-0, quer o segundo gol, olha a bola na área, o toque de cabeça, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Henrique subiu, foi no terceiro andar, meteu de cabeça, faz um gol importantíssimo, 2 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. A repetição do lance, olha, foi no terceiro andar,
O Everton. Você vê só, faz 3 gols, ganha 6 pontos, consegue a classificação contra o Palmeiras, que era dado como favorito por todos nós da imprensa, como o Flamengo também, e aí o Corinthians que enfrenta agora a equipe do Atlético Paranaense lá em Curitiba. A Tati, a nossa repórter, está lá em Curitiba para passar as informações para todos nós em relação à torcida, em relação à chegada do Corinthians, em relação ao Atlético Paranaense, que está mal na segunda divisão, né? Está muito mal, diga-se de passagem. Quem está bem é o Goiás, do Wagner Mancini, arrebentando. O Curitiba, que é o grande rival do Atlético, o Atlético do Curitiba e o Curitiba do Atlético, está na segunda posição também. Pode falar. E o Mancini recusou o Vitória, né? O Vitória fez uma proposta, depois de demitir o Carille pelo Mancini, ele ficou no Goiás. Ah, mas Legal só faltava também. ele ir pro Vitória, o Wagner Mancini, que ficasse no Goiás. Lembra que o Goiás é muito mais grande, né? Diga-se de passagem. E aí, Tati, muito frio aí? E aí, craque Neto, boa tarde pra você. Frio aqui, hein? Mas eu não sou muito parâmetro pra frio, né? Porque eu sou carioca, mas tô com bastante frio. Ontem tava pior, muita chuva ontem, até que a chuva deu uma trégua por agora, né? Só um ventinho que me atrapalha, que faz esse cabelo toda hora sair do lugar, mas tudo bem. Aqui no Donos da Bola eu fico mais à vontade pra gente trocar uma figurinha, conversar. Nivaldo Decilo também tá por aí, querido. Olha, vou te passar mais ou menos o que aconteceu ontem. O Corinthians chegou à noite aqui em Curitiba. Teve a imagem do Memphis Depay, né, conversando ali com os torcedores, tirando foto, autografando camisa, foi muito legal. Ele ficou ali cerca de 15 minutos atendendo os torcedores. Mas eu queria registrar aqui também, craque, porque a gente acaba falando muito do Memphis e tal, que é um astro aí, né, o jogador holandês, que é muito querido pela torcida, mas o Romero, esse craque Neto, ficou 36 minutos, eu contei, porque tinha um pessoal ao vivo, né, fazendo live ali, inclusive a Rádio Craque Neto também estava por lá, e a gente contou ali 36 minutos que o Romero ficou atendendo todos os torcedores. Ninguém saiu sem foto com o Romero. Ele tirou foto, ele autografou camisa, ele fez vídeo, atendeu um a um, foi muito legal de ver. Então a gente acaba dando bastante destaque para o Memphis Depay, mas tem que falar do Romero e do Garro também, que eles atenderam ali cada torcedor, e com destaque para o Romero aí, que ficou bastante tempo atendendo a galera, viu, craque? Isso é muito importante por parte deles todos. Ontem eu fui no evento da Intersolar, na Odex. Pô, fiquei 3 horas lá, velho. As pessoas têm que entender que jogador de futebol e essas subcelebridades ridículas que tem. Pô, meu irmão, se a gente não puder fazer isso, acho que é uma falta de educação tremenda. Às vezes não dá, a depender do horário, mas parabéns ao Romero e todos os jogadores do Corinthians. Qual é a ideia do Corinthians que chegou? A ideia do Atlético Paranaense, a arbitragem, tudo é suas informações para que o Decilo, para que o Vinícius Batista Souza e que a gente possa debater aqui. Claro, então, vamos falar um pouquinho desse jogo, porque Memphis Depay, né, como vocês já falaram por aí, é a grande novidade na lista de relacionados. Ele sofreu uma lesão na coxa no dia 6 de agosto contra o Palmeiras no Allianz Parque. A comissão técnica imaginava que ele ia demorar um pouco mais para voltar, né? A expectativa era de 30 dias, mas ele se recuperou em 20 dias, já estava treinando com bola na semana passada e ontem fez a última atividade no CT Joaquim Grava sem nenhuma restrição, então está à disposição. A grande dúvida é porque como o gramado aqui do estádio do Atlético é sintético, fica aquela questão para poder não agravar a situação. Então, tudo indica que Memphis Depay deve começar no banco de reservas, então Kaique e Guinegão devem ser ali os atacantes, né, lá na frente. Meio de campo pode ter modificações, né, porque Ranieri está suspenso, Carrídio e o Martínez no departamento médico. Ô Souza, em relação àquilo que a gente está falando, Decilo, fica com a gente aí, a Tati também. E Vinícius Batista, dá para entender também que aqueles 4 volantes que jogaram contra a equipe do Vasco, talvez o Dorival Júnior tenha esse pensamento também no jogo de hoje. Souza, Vinícius Batista e também meu querido Decilo, e depois já volto já com a Tati também. Eu acredito muito nisso, craque, que ele vai manter os 4 volantes. Ele perde um cara que é super importante, todo mundo fala do Memphis, do Yuri, do próprio Garro, mas ele perdeu um jogador super importante que é o Ranieri, que dá uma consistência à parte defensiva muito sólida ao time do Corinthians. É um cara que cresceu, chega no Corinthians, era um dos principais jogadores, deu uma caída de produção, voltou de novo e tem sido o principal jogador. Perde um jogador muito importante nesse setor. É muito difícil, porque ele não perdeu só o Ranieri. Não joga hoje.
Carrijo. Brincadeira, o Ranieri faz muita falta. Martins, isso. Carrijo, ele perdeu os Ele principais perdeu os jogadores. principais do setor. jogadores. Então, por isso que eu acho que ele vai jogar com os 4 volantes ainda, né? Tem o problema do Garro, que não gosta de jogar em sintético. Charles Breno Bidon, Maicon. e Garro, pra mim, Guinegão, Kaique. e Kaique. Os dois meninos rápidos no ataque, eu acho que Termina. de repente dá para explorar essa velocidade. Você faz um time compacto e usa a velocidade desses jovens aí. E a fase é boa, né? O Guinegão tá fazendo gol. Dois tá jogos, ganhando dois gols. Pois é, tá ganhando confiança e eu acho que o Dorival tá certo, cara. Pelo menos para começar o jogo. E quem jogou muita bola foi o Breno Bidon, irmão. O que o Breno Bidon Mas ele jogou joga contra o muito. Vasco... mas... Eu tenho, assim, ele joga muito, mas ele precisa mostrar mais daquilo que ele fez no jogo do Vasco. Aparecer, pegar a bola, esconder a bola, ir pra frente, jogar. Pra mim, ele nunca foi volante. Pra mim, é o terceiro homem do meio campo. Ele não foi volante nem aqui, nem na China. Ele é terceiro homem de volante. Ele é terceiro homem. E quando coloca ele terceiro homem, irmão, ele joga pra caramba. E mais à frente do gol. Mais do gol ofensivo do que o gol defensivo. Vinícius Batista, essa ideia é importante pra você, pra chamar a Tati. É uma ideia importante também, claro, tendo em vista todos os desfalques que o Dorival tem e também porque o esquema deu certo, né? Se não tivesse dado certo contra o Vasco, certamente o Dorival Júnior ia pensar numa outra estratégia, mas como deu certo, ele vai manter sim esse esquema e aí você também tem um arco e 2 flechas lá no ataque, né? Com o Garro e também com os 2 garotos, acho que o Corinthians ele ganha também bastante no contra-ataque, então eu espero muita transição rápida. O cara ganha uma fortuna aí pra não jogar no grama sintética, meu. Tá louco? Você viu, o jogador de São Paulo machucou, alguém machucou o joelho em grama sintética? Só o Caleri. Mas onde foi? Foi lá no campo do Botafogo. Cara, mas é muito mais. Se você. Desculpa, cara. Os caras se machucam em qualquer gramado, Você machuca onde você quiser, cara. Você não tem esse negócio, não, cara. Né? A grama sintética hoje, pelo amor de Deus, a grama sintética do Palmeiras, do Atlético, a MRV, meu Deus do céu, do Botafogo, é outro nível hoje, né? É brincadeira. Vamos lá. Ô Tati, você que tá aí em Curitiba, firme e forte, qual a ideia do Atlético Paranaense? O que a imprensa fala do Atlético Paranaense? Como é que eles enxergam isso? O que você pode falar para nós? Craque, só antes de eu dar esse destaque do Atlético Paranaense, o Martins, né, que fraturou aqui essa partezinha aqui da mão, ele foi chamado, né, pela seleção da Venezuela. Isso causou uma certa estranheza internamente no Corinthians, porque se ele tá machucado não pode jogar no Corinthians, como é que ele pode jogar pela Venezuela, né? Então, tá rolando bastante esse papo por aqui. Mas vamos falar do Atlético Paranaense também, né? O técnico Odair Hellmann, que tá, assim, certamente sempre balançando, sempre pressionado por conta da campanha do Atlético na Série B, que não é nada boa. Agora não tem muitos atleticanos por aqui, mas tinha bastante torcedor do Atlético Paranaense por aqui, todo mundo muito confiante. A torcida esgotou os ingressos, expectativa de mais de 40 mil pessoas mais tarde por aqui. Inclusive os corintianos estão procurando ingressos até infiltrados, porque a parte do Corinthians, que é 4.200 ingressos, acabou muito rápido, todo mundo procurando por ingresso. O Odair Hellmann, ele vai contar com o volante Alan Ricardo, colombiano, que foi contratado recentemente, há cerca de uma semana. Ele é a novidade na lista de relacionados, mas ninguém conhece muito, não sabe como é que joga. E tem o desfalque do lateral esquerdo Esquivel, né? Ele que pode ser poupado por desgaste muscular. Esses são os destaques do Atlético Paranaense. Craque. Obrigado, Tati. Fica com Deus. Daqui a pouco estou chegando em Curitiba aí pra gente trabalhar firme e forte em relação a esse jogaço de bola. A gente tem uma matéria agora em relação ao Dorival Júnior, né? Da importância dele, E tem uma coisa, dessa aí no Palmeiras, foi da entrevista do Felipe Melo, que disse que vai dar porrada, que ia bater em todo mundo. Falou isso no coisa, aí veio o Dorival Júnior, veio o Mendes, estamos aqui para jogar bola, não vamos brigar com ninguém. E quem brigou foi o Palmeiras. E uma coisa idiota do Corinthians, que no jogo seguinte foi jogar, brigaram. Lembra? Não sei contra quem que foi, acho que contra o Juventude. Juventude, lá. Aí foram lá, não usaram a cabeça, Juventude foi lá e ganhou o jogo. Dessa matéria aí não tem sorte. Eu, particularmente, não acredito em sorte e nem em azar. Eu acredito em competência e incompetência. Por que Deus vai dar sorte para um e não vai dar para outro? Né? Então a gente que faz. E eu acho uma sacanagem o cara querer perguntar se foi sorte do Dorival Júnior. 3 vezes campeão, não foi sorte, foi competência. Qual é a grande vantagem hoje? E que, por sinal, o que o Ronaldo Fenômeno jogou, Nossa. impressionante. Nossa.
O que ele fez com a camisa do Corinthians é impressionante. O que ele deitou no Internacional, impressionante. O que ele fez com o Santos, com o Campeonato Paulista também, eu com o Luciano do Vale lá fazendo o jogo, impressionante. O Ronaldo aí tava com 100 quilos. Com 100 quilos e tá tudo certo. Grande Ronaldo. É pesado, né, Ronaldo? E aí, esses caras hoje... Não sei se vocês perceberam que o mundo das mídias sociais, eles dão entrevista para todo mundo hoje. Antigamente não falavam com ninguém. A atriz da Globo nunca deu entrevista, ficava brava com o Pânico. Hoje se mostra de uma maneira tão debochada, né? Hoje fica tudo pelado, né? Hoje gosta de se mostrar, porque o mundo mudou. E o Ronaldo, sem dúvida nenhuma, ídolo do Corinthians. O André Santos, um baita de um jogador. Conta pra mim, Souza, o que o Dorival Júnior pode fazer num jogo importante e ele que conhece tão bem o Atlético Paranaense? Craque, o Corinthians é um time hoje organizado, totalmente organizado. Se não jogar os principais jogadores, vai ter um time organizado. O Santos foi bom de bola, hein? Um time sem medo de jogar, independente de onde vai jogar. Eu tenho informação que ele ligou antes da final, o último jogo aqui contra o Palmeiras, ele ligou para uma pessoa e falou: a gente vai ganhar, a gente vai passar hoje, a gente vai dedicar a vitória a você. Mesmo antes do jogo, ele tem uma confiança muito grande no trabalho dele e tem que ser assim mesmo. Ninguém ganha 3 títulos por sorte, em 3 times diferentes. 4 finais, né? E ali 3, perdeu uma. E ali ele falou com muita humildade, né? Eu sou o treinador que tem o mais porcentagem de vitórias nessa competição. Então o cara é expert em mata-mata. Sorte do corintiano que tem um cara como esse hoje e... Ainda mais da forma que o Corinthians está hoje, politicamente, tudo isso, e acabou, graças a Deus, que essa renovação e transparência, a partir do que aconteceu na segunda-feira, não existe mais. Não tem poder. Quiseram colocar o Roque Cittadini, um absurdo, teve 50 votos e acabou a renovação e transparência e que outros grupos, que outras pessoas, que outras visões possam ter. Mas, para mim, o André Luiz foi um dos grandes laterais esquerdos desse país. O André Luiz, monstro. André Luiz, que foi campeão do mundo com o São Paulo, jogou muita bola do São Paulo, foi um lateral esquerdo excepcional, fez gol de título com o Corinthians. Para mim, um dos grandes jogadores, foi campeão paulista de 97, que eu estava lá no banco, ele fez o gol do título em cima do Rogério Ceni, um lateral esquerdo maravilhoso. Hoje, o Matheus Bidu, ele voltou a jogar bola, meu querido Vinícius Batista, porque nos últimos jogos ele vem jogando muita bola. Vem jogando bem e ganhou a confiança também, né? Porque antes a gente tinha aí o Angileri, né? Quando o Angileri chega do Getafe, até o torcedor do Corinthians já estava prevendo, e todo mundo, inclusive, estava prevendo que o Angileri ia, né, se sobressair nessa busca da lateral esquerda, né? Da titularidade. Aí o Bidu, ele consegue ter ali uma boa sequência de jogos, é muito decisivo e importante contra o Palmeiras, né? Ele foi importantíssimo, principalmente no jogo da volta contra o Palmeiras, para colocar o Corinthians aí também nas quartas de final da Copa do Brasil. E, craque, a gente estava falando do Dorival, né? A campanha do Dorival no título de 2023 com São Paulo, ganhando 2 clássicos e ganhando do Flamengo, que não é um clássico regional, mas era um timaço, mesmo com o Sampaoli muito mal, era um grande time, aquele time do Flamengo, é excepcional. E o Dorival... Sampaoli ficou bem. O único trabalho bom dele no Santos. O vice-campeão, não foi? O vice-campeão com a maior pontuação no Campeonato Brasileiro, no pontos corridos. O maior título dele do Brasil é um Campeonato Mineiro. Na seleção argentina, os caras queriam matar. Tá aí os caras querendo levar esse cara. É o seguinte, ó, qual a importância para eu fazer 7K, dou-lhes a bola 7K, qual a importância da volta do Memphis pro ambiente? Decide você que é o mais experiente daqui. O Memphis, ele é a referência em termos técnico, em termos tático. E é o cara que você olha do lado, eu tenho o Memphis do meu lado aqui, eu sei que vai sobrar uma bola boa para mim. Eu imagino o Gui Negão hoje, o Kaique hoje, né? São jovens, os meninos que saíram lá das categorias de base, disputaram a Copa São Paulo, foram muito bem na Copa São Paulo, só que hoje eles têm ao lado, eles podem ter essa possibilidade de ter ao lado uma estrela internacional e é um cara muito acima da média em se tratando hoje do futebol brasileiro. Então eu acho que o Memphis ele tem essa importância sob todos os aspectos. E aí na bola, claro que o Odair Hellmann vai colocar uma marcação especial em cima dele. E isso é bom, porque deixa os outros jogadores mais à vontade. Claro. O Garro e o Memphis juntos seria importante no jogo de hoje para você, Souza? Seria não, é importante. É importante. É importante, né? Verdade. Ter 2 jogadores que dificilmente perdem o jogo seria... Porque o Garro no último jogo ele foi importantíssimo para os gols. Sim. Né?
Se não fosse o Garro, não teria o gol. E hoje o Galvão Bueno vai arrebentar a boca do balão. E o Fernandinho também. E eu também. Então é isso, foi um cortezinho pra vocês aqui do Donos da Bola, deixando os créditos na descrição. Provável escalação, nada muito diferente do que foi contra o Vasco. Somente ali com a entrada do Rodrigo Garro. O Memphis Depay, eu acredito que vai entrar só no segundo tempo. E também dependendo do resultado, vamos supor que o Corinthians esteja ganhando ali por 2-0, 3-0, acho que ele nem entra. Eu também não colocaria ele não no gramado sintético. Então a gente vai com essa equipe aí, jogou muito bem contra o Vasco, hein? Jogou muito bem, mano, certinho ali, equipe bem organizada, cara. Isso que a gente quer ver, mano, uma equipe bem organizada, troca de passe, triangulação, não aquela bagunça que a gente tá vendo semanas atrás aí contra o Bahia. Não, contra o Bahia já jogou bem. Mas contra o Juventude, outros jogos aí, Vitória em casa, Red Bull Bragantino. Então, cara, vamos ver se o Dorival consegue realmente manter essa sequência com uma equipe mais consistente, com futebol mais consistente. Eu só não gosto muito do Michael ali como primeiro volante, cara. Mas. E tem o Charles ali que marca bem, o Bredon nem tanto. Mas dá pra gente buscar um bom resultado lá. Os caras parece que vão entrar com um time misto ou reserva pra priorizar a Série B. Final de semana eles têm Novo Horizontino. Então dá pra trazer um bom resultado de lá. E semifinal, cara, é só em dezembro, hein? Então a gente vai ter esse tempo todo pra se preparar e focar mais no brasileiro ali pra pontuar bastante, né? Tentar buscar uma vaga na Libertadores. Então, vamos ver como que vai se comportar o Timão hoje. Comenta aí, você tá ansioso. E informação do Neto aí, Yuri Alberto pode ficar no banco domingo, cara. Eu falo, o Yuri Alberto é o Wolverine, cara. Ele se recupera muito rápido. Os caras dão 3 meses aí, um mesinho, ele já tá recuperado. Lembra da fratura na costela? Deram não sei quantos meses pra ele. Cara, voltou em um mês. Não tem essa, o Roberto é foda pra caramba. Então, deixa o seu likezão, comenta aí o placar de hoje. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.